Olá, turma! Hoje a gente vai ver algumas instruções para a realização da nossa avaliação parcial. No caso, a primeira questão vai perguntar o quê? Vai pedir para vocês analisarem as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marcar F para as falsas e V para as verdadeiras. Na primeira afirmação diz, na Europa, a tendência é que haja diminuição da população nas próximas décadas, visto que esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população composta por idosos. Então vocês vão ver se é verdadeiro ou falso. Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. Considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. Em razão da sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado entre todos os habitantes. Vocês vão ver aí quais que são verdadeiras e quais que são falsas. A segunda tem um texto: como 4 países europeus estão lutando para que seus cidadãos tenham mais filhos. Baixo índice de nascimento na Rússia foi destacado por Putin em discurso anual. Políticas públicas amplas parecem ter mais efeito em favorecer a natalidade do que apenas pagamento de benefícios. E a pergunta é a seguinte: quais são os motivos que ocasionam baixas taxas de natalidade nos países europeus? A gente estudou bastante sobre isso, vocês vão digitar aqui na segunda questão. A terceira: observe a imagem de Londres, na Inglaterra, no período da Revolução Industrial. A gente tem aqui a imagem bem nítida. Explique como a Revolução Industrial contribuiu para a urbanização do continente europeu. Qual é a relação que a gente tem entre Revolução Industrial e urbanização? Vocês vão digitar aí bem direitinho. Na quarta questão, leia com atenção a notícia que se segue. França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros por mês durante um ano a famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Villepin. A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada com a problemática social da França, que é a mesma de muitos países europeus. Vocês vão digitar aqui. Quinta questão. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana, que protagonizam a economia mundial, são as cidades globais. Cite 3 exemplos de cidades globais presentes no continente europeu. Vocês vão citar aí cidades dentro do contexto dos países europeus que tem uma grande influência mundial, influenciando inclusive no setor que a gente estudou bastante, que é o setor de turismo, né? Também a questão da economia. Vocês vão analisar e citar 3 exemplos dessas cidades. Sexta questão. Considere os itens abaixo para responder a questão. Então aqui, pessoal, a gente vai ter 4 afirmações sobre o continente europeu, e aí a partir disso vocês vão citar apenas os corretos, ok? Só os corretos, não precisa se preocupar se algum desses é falso. No final vocês vão citar as afirmações corretas, por exemplo, 1 e 2 ou 1 e 3, vocês vão analisar e ver. Sétima questão, a gente tem um texto sobre o euro. Euro estreia com a maior alta desde atentados de 11 de setembro. O euro, a nova moeda da União Europeia, estreou hoje nos setores de comércio e serviços europeus, com a maior alta desde os atentados terroristas de 11 de setembro. Cerca de 300 milhões de europeus começaram a usar cédulas de euro ontem. O Banco Central Europeu armou uma verdadeira operação de guerra para colocar a moeda em circulação sem incidentes. Para a maioria dos analistas, a operação foi um sucesso. Com isso, o mercado, que vinha evitando a moeda nos últimos dias do ano passado, voltou a comprar euros e ocorreu a valorização de hoje. O texto acima refere-se a uma notícia publicada na Folha de São Paulo no início do ano de 2002, quando o euro começou a circular pela Europa. Quais os objetivos da formação da União Europeia? Vocês vão tentar aí
ser influenciados pelo texto, lembrar muito dos estudos que a gente teve e citar os objetivos, os principais objetivos da formação desse grupo, da União Europeia. Oitava, a Europa recebe este título de Velho Mundo por ter sido o lugar onde surgiram as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento. Países que apresentam o berço da história da civilização, como a Itália, por exemplo, onde os princípios utilizados no direito tiveram seu nascimento na Roma Antiga, assim como a Igreja Católica Apostólica Romana. Com a rica história da Europa, qual a área do setor econômico é beneficiada e movimenta muito dinheiro na Europa? Então vocês vão analisar essa rica história cultural da Europa influencia em qual setor econômico da Europa? Vocês vão citar aqui. Nona questão. A respeito da industrialização na Europa, é correto afirmar que. Então aqui vocês vão também, do mesmo jeito, analisar essas afirmações, ok? E no final vocês vão dizer quais estão corretas. Atenção, porque os números aqui não estão em ordem, tá certo? Aqui a gente tem 1, 2, 4, 8 e 16. Então atenção para não colocar os números equivocados. Vocês vão do mesmo jeito colocar só as afirmações que estão corretas. Então, por exemplo, 4 e 16, 1 e 8. Vocês vão analisar e ver. Décima. Quanto à atividade industrial na Europa Ocidental, é correto afirmar que, então aqui é uma questão objetiva sobre essa atividade industrial na Europa, nos países mais conhecidos da Europa. Vocês vão analisar e ver qual aqui está completamente correta. É isso, pessoal. Boa prova e até a próxima.